Irmãos, hoje, no silêncio desta noite tão calma, pretendo falar sobre algo interessante baseado na fé católica que eu tenho como base para a minha salvação. Quando eu encontrei a Bíblia Sagrada e fiz dela umas meditações ao passar do tempo, eu me via como um grande pregador dela mesma quando eu procurava conhecimento dentro daquilo que eu lia e naquilo que eu aprendi nas escolas, dos meus estudos, das minhas pesquisas. E eu me perguntava por que as pessoas não colocavam em prática aquilo que tem mais bonito, que é realmente viver o cristianismo católico. Eu lendo aqui um trabalho, um escrito de um padre, que ele nos mostra, através dos seus estudos, algo interessante. Eu deixo aqui algumas indagações para os nossos irmãos protestantes, para que eles possam ler, meditar, mas sempre focado na história, porque sem a história a gente não chega em lugar nenhum. Eu não sou protestante. Aí ele relata e coloca aqui no papel algumas observações. E neste momento eu gostaria de passar para os senhores e senhoras que aí estão do outro lado e gostam muito de ser protestante da Igreja de Cristo. Os protestantes dizem que só tem a Bíblia como norma única da fé e condena os católicos que, além da Bíblia, seguem a tradição ou magistério da Igreja. No entanto, os protestantes se dividem em centenas de denominações, em virtude de divergentes interpretações feitas pelos seus líderes religiosos. Ora, essas interpretações bíblicas são o magistério protestante, representam a tradição oral que vem de Lutero e Calvino, de Henrique VIII, de Smith Russo, algumas denominações. Aí ele relata o que elas colocam em prática e aquelas que não colocam em prática. Umas, não só a católica, batiza crianças, outras proíbem. Umas guardam o domingo, outras o sábado. Isso não quer dizer só a Igreja Católica. Umas têm bispo, outras não têm. Umas conservam a hierarquia, outra entrega a direção da comunidade à própria congregação. Umas chegam a marcar até o fim do mundo, outras não. Dizem que a Bíblia contém 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, baseando-se unicamente na tradição protestante apoiada na dos judeus. Veja bem. A Bíblia afirma da Eucaristia, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue,
em Mateus 26, versículo 26 e 28. Os protestantes negam que seja Cristo presente. Jesus disse a Pedro em particular: você é pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, versículo 18. Você é uma voz convertida conforme na fé seus irmãos. Lucas 22, versículo 31. Apacenta os meus cordeiros, apacente as minhas ovelhas. João 21, versículo 15 e 16. Apesar de palavras tão claras, os protestantes não querem o chefe visível da igreja na terra, o Papa. Jesus disse aos apóstolos: recebeu o Espírito Santo aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, sereis perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. João 20, versículo 22 e 23. Apesar de palavras tão claras, a maioria dos protestantes não admite a confissão auricular. Olha, o apóstolo Tiago 5, versículo 14, manda ungir os enfermos. Alguém doente entre vocês, chame os presbíteros da igreja, que esses orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o reestabelecerá. E se ele cometeu pecado, sereis perdoados. Apesar de palavras tão claras, os protestantes não entendem o sacramento da unção dos enfermos. Jesus dá estas colocações. Visões tão lógicas, tão simples, biblicamente, historicamente. Aqueles antepassados que viveram e deram esta continuidade nessa igreja, nesse magistério, nessa tradição, biblicamente, vive este cristianismo com seriedade e não sai desfazendo da palavra de Deus para colocar o seu próprio anseio, a tua própria vontade, porque a verdade ela é absoluta biblicamente. A verdade dentro do texto sagrado da Bíblia, ela nos dá este poder e este legado da gente não fugir. O que me chama a atenção é que esses protestantes se dizem que eles seguem fielmente a Bíblia Sagrada. E eu, com o meu entendimento fraco e humilde, não entendo porque eles demoraram 1500 anos para chegarem aonde chegaram e não ficaram na mesma denominação fundada por esses três personagens, ou os demais que vieram e fizeram desta Bíblia uma grande erva daninha que sai por aí matando e destruindo a fé das pessoas, maculando e insultando a palavra de Deus. E quando esses protestantes que guardam dentro deles esse ego de dizer que é cristão,
lendo a Bíblia Sagrada e fazendo as suas próprias interpretações, eu não sei, meu irmão e minha irmã, aonde a gente vai chegar. Eu tenho visto aquele bispo Dom Darcy de Scioli, um grande homem, um grande sacerdote, que realmente nos dá esse orgulho de ser católico, por ele defender esta fé e chegar aonde chegou, começando a tua história, levando crianças para o seminário, menos ele, que ele não queria, e olha o que Deus fez na vida dele. Hoje ele é bispo. E eu quero aqui neste momento dizer para os católicos homens que precisam de ter esta convicção, de agarrar esta fé, ler a Bíblia Sagrada, ter um conhecimento mais profundo para que nós possamos estar sempre pronto para dar respostas aos protestantes. Porque são muitos, não é um só protestante, são vários. E em várias denominações que realmente se torna um monte de demônios atacando a fé católica. Perdoe-me os evangélicos que merecem o meu respeito, mas aqueles que estão sempre com a espada pronta para apunhá-lo nas costas da igreja, eu estou sempre com um cajado para defendê-lo, em nome de Jesus. E para você, protestante insultador, que diz que é conhecedor da palavra de Deus, que sabe interpretar a Bíblia Sagrada, para você, eu te convido que você estude a tua igreja, a que você frequenta, e me dê respostas bíblicas se ela vem de algum capítulo, de algum versículo, entre o Velho e o Novo Testamento. Porque eu sei que, eu lendo esta palavra de Deus, aqui, Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Qualquer jumento, qualquer tapado, qualquer ser humano sem nenhum conhecimento básico sabe quem foi esses apóstolos, quem é esta igreja até nos dias de hoje. Eu fico contente, fico feliz quando um protestante sai sempre falando do outro irmão que frequentava naquela seita e hoje não está mais e cria a tua própria seita. Eu fico muito contente, porque eu sei que ali é a cilada do diabo que está se manifestando como se fosse um câncer na vida do ser humano, na fé em si. Mas eu tenho certeza absoluta que a gente, tendo esta fé, correspondendo à seriedade e um compromisso e levando a sério o teu batismo na fé, você chegará à salvação. Porque não é por esses caminhos que aí estão, como essas mulheres que pregam. Observem que Ana Paula Valadão, ela fez até profecia dizendo que a igreja ia acabar. Olha de onde vem a profecia. Quem é essa mulher? Coitada, é apenas um analfabeta espiritual. Não sabe nem o que está dizendo e nem conhece a profunda e o profundo dever e o lugar dela. Se ela soubesse, ela não diria, não falava, não questionava,
nem pensava em falar absolutamente nada contra a Igreja Católica, porque ela é apenas um grande amor, ela é a pedra fundamental que não racha, porque ela tem Jesus como o Senhor e Salvador. As demais são apenas, vou repetir aqui, insulto à Bíblia Sagrada. Se você pegar a Bíblia Sagrada do começo ao fim, você não vai encontrar nada que represente nenhuma igreja protestante, de maneiríssima nenhuma. Pode ler o capítulo e o versículo que vocês quiserem e mostre-me, diga-me, mas diga também datas correspondendo à história da humanidade e do globo como um todo. Ao contrário, vocês não vão me trazer respostas convincentes. Porque a Igreja Católica ela está aí há 2000 anos de história lúcida, viva e real no meio de nós. E vocês, vou repetir, cada vez mais se divide em várias foguetinhas ou foguetinhos, fagulhas, por aí, que estão se apagando cada vez mais. No dia que o meu povo brasileiro acordar e perceber que não é necessário ir para a fogueira santa, não é necessário comprar vassoura ungida, não é necessário dar envelope nenhum, não é necessário comprar chave, não é necessário comprar óleo, não é necessário comprar nada que venha de protestante, porque vocês não vão ter um resultado satisfatório, a não ser aqueles atores que ali estão para dar testemunho dele mesmo. Ao contrário, são apenas charlatanismo. Eu quero apenas dizer para os senhores e senhoras que Diálogo da Fé é apenas um canal que defende a Igreja Católica e também os evangélicos que merecem o meu respeito e o meu carinho. Mas, ao contrário, eu convido os evangélicos que merecem o meu respeito e o meu carinho que combata também o charlatanismo dos grandes pregadores brasileiros que aí estão. Não deixe. Use o dom que Deus te deu para que vocês possam defender a Bíblia, a história e a Igreja de Jesus. Que todas vieram da Igreja Católica e todas aquelas estão unidas no ecumenismo com a Igreja Católica. Deus abençoe a todos os protestantes, que volte à Igreja Católica, porque é o único caminho onde você pode encontrar a salvação. Ao contrário, vocês vão continuar entrando no buraco da escuridão, porque nenhuma igreja protestante levará vocês para a salvação, mas sim para a perdição. Deus abençoe a todos. Viva Jesus, Maria José e a Igreja Católica Apostólica Romana. Viva o Papa Francisco, o sucessor de São Pedro. Para mim, para você pode ser até outra pessoa, mas infelizmente, abra o olho brasileiro e brasileira, não se deixem se enganar. Deus abençoe. Não seja trouxa, não dê dinheiro, em nome de Jesus, para homem nenhum.